Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aplaude ao Senhor, toma seu assento. Os irmãos que estão em casa, receba a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Amém? Antigo Testamento, livro de Números. Glória a Deus. Jesus está aqui. E é o mesmo que passou no Egito. É o mesmo que caminhou contigo pelo deserto. Amém? Tinha glória para ele lá no meio do deserto? Se não tinha, você tem a oportunidade de glorificar ele hoje. Amém? Irmãos, essa passagem é uma passagem triste e lamentável. Quando nos deparamos com todo o contexto sobre aquilo que o Senhor fez, amém? Números capítulo 11, diz assim, minha versão está na NAA, versículo 1 do capítulo 11, a epígrafe vai dizer, as queixas dos israelitas. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo chamou a Moisés. Temos sempre um intercessor, querendo assumir ou não, né? Então o povo chamou a Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo, por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também, repita comigo, também, os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está. Esaú estava com fome ao ponto de. Esse povo também estava assim. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este. Maná. O que é maná? Provisão de. Eu olho para a provisão de Deus e digo, não há nada se não for essa provisão de Deus na minha vida. O maná era como uma semente de coentro, e a sua aparência era semelhante à de um bidélio. O povo ia por toda parte e colhia. Eles o moíam em moinhos, ou socava em pilão. Depois, cozinhavam em panelas e dele fazia bolos. O sabor do maná era como o dos bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Amém? E você aplaude ao Senhor Jesus.
Pastor, por que é uma passagem triste? Simplesmente pelo que está escrito. Não precisa de explicação. A passagem, ela é muito clara. E o alerta hoje é para mim e para você. A nossa provisão continua sendo do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Altíssimo, a qual, se for angústia, o Espírito Santo, ele te alegra. Ao falar com você, a entender tudo o que você está passando. Passei por um período de enfermidade. Pense em um período triste, onde a cabeça fica pesada, o corpo não obedece, a mente não tem um raciocínio rápido, é muito lento, pois o raciocínio de quem está enfermo é alimentar a carne envelhecida, a carne enferma. O desejo vem de se curar, sim, de sair logo dessa situação. E logo quando e como é maravilhoso o período em qual você sai da enfermidade, começa a ser revigorado, se levanta e se alegra. Esse é um período onde nós todos queremos. Quando? Quando recebemos de Deus a bênção. Porém, quando estamos enfermos, não temos essa mesma vitalidade. Por conta do quê? Falta de vitaminas. Entre outras coisas. Mas uma delas, falta de vitamina no corpo para combater as enfermidades. Assim, aquele povo no deserto, ele sentia fome. E quando sentia fome, Deus enviava o maná todos os dias. Lembrando que povo este, que por um escravo, Deus deu livramento para um povo estranho, o Egito. José é levado como escravo. Ali no Egito tem uma sentença. Qual é essa sentença? 7 anos de bonança, 7 anos de uma grande fome. Deus levanta sobre aquele povo estranho um menino, um escravo chamado José. Coloca sobre José a sabedoria e a revelação do sonho de Faraó. Coloca sobre José a sabedoria e as estratégias para lidar com essa situação, não para perecer durante 7 anos, mas sim para trabalhar e se prevenir desse período de seca. Ou seja, aquilo que estava determinado sobre o povo egípcio não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque Deus levantou um para mudar a realidade daquele povo. E qual era a posição desse um? José, escravo, em uma terra estranha. Porém, José não se encontrou no seu coração murmuração. Não encontrou no seu coração reclamação. Sabe qual é o que vai mudar a situação que você está passando? Não é olhar para a situação e lamentar. Não é olhar para a situação e olhar lá para trás e dizer, poxa, mas era tão bom uma musiquinha, era tão bom um bailezinho. Não é isso que vai fazer resolver a situação que você está. O que vai fazer resolver a situação que você está é em como foi entoados os louvores. Está em meio à provação, a vitamina para a tua vida é a adoração àquele que pode te dar resposta. José, ele adorou a Deus com a sua própria vida. José adorou a Deus renunciando à sua própria vontade, renunciando às tentações, prisões, calúnias. Ainda assim, José não abriu a boca para reclamar de quem era Deus. José muda a história do Egito, passa-se 400 anos, muda-se os governos, o governo que entra agora não conhece a José,
O povo que ali entrou através da família de José é numerosos, ao ponto do rei de Faraó entender que aquele povo tão numeroso, ele teme que se levante contra ele, por isso que ele vai escravizar e oprimir o povo. O povo sendo oprimido, a Bíblia vai dizer que o Senhor ouviu o gemido. O Senhor ouviu o sofrimento, viu o sofrimento do teu povo. E ele envia um libertador. Levanta de novo um menino chamado Moisés, onde ele é educado dentro dos princípios egípcios. Depois ele é educado dentro dos princípios e tratamento do próprio Deus. 40 anos no deserto. Ele envia Moisés para o Egito a falar com Faraó, para liberar o povo dele. E quando Moisés vai ao encontro de Faraó, ele encontra algumas dificuldades. Mas Moisés, ele não reclama. Ele ainda não reclama. Ainda, grave isso, Moisés ainda não reclama. Mas a posição de Moisés é obedecer à direção de Deus. Moisés levanta, vai falar com Faraó. Moisés levanta e fala com Faraó. E eu perguntei para minha esposa, falei, filha, tanta gente boa que saiu do Egito, povo hebreu, debaixo de uma promessa, para uma terra que manava leite e mel, mas não chegaram. Sabe o que é isso? É você estar na presença de Deus, firme, em oração, a sua casa de pé, a sua família de pé, indo para a igreja com você, mas por uma determinada posição sua, você abre mão da promessa. Escuta uma coisa, aquele povo foram salvos, mas não entrou na terra prometida. Entenda uma coisa, você está no caminho da salvação, mas aquilo que Deus te prometeu, você pode não tomar posse, você pode não alcançar, por conta de uma posição, e melhor, muitas das vezes, essa posição você nem queria ter tomado, mas aquilo que te cerca, aquilo que está próximo, te faz tomar uma posição. Olha que interessante, versículo 4. O populacho, o que é esse populacho? O povo de Deus, quando saiu, foi liberado por Faraó, saiu do Egito, veio entre esse povo alguns que se converteram ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que eles, não segurando o rojão, sentiram falta de alimentos. E quais esses alimentos? Os alimentos que o seu Faraó dava para eles se alimentar no Egito. E começaram a reclamar, a murmurar. E o que a murmuração traz para a minha vida e para a tua vida? Olha para mim, versículo 1. O povo se queixou de sua sorte e aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, a ira do Senhor se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Pastor, o que é isto? É mais ou menos assim. O povo egípcio começou a reclamar dentro do meio do arraial, dentro do povo de Deus. Eu vou ser mais claro para você ouvir. Você reconhece o sacrifício de Cristo. Você sabe que foi por amor à tua vida. Mas você sabe que dentro de uma provação,
que você está passando, você já está saturado, você tem o conhecimento que Cristo morreu por você, mas essa carne fraca aqui, ela começa a titubear, a enfraquecer, e daqui a pouco você está lutando ali para se manter a tua fé em Cristo. Chega um ímpio ou chega um egípcio e começa a reclamar. Por que Jesus está demorando tanto para voltar? Desde quando eu nasci, eu ouvi falar que Jesus está voltando e Ele nunca voltou. Você ali já está fraco, lutando para manter a sua fé em Cristo. Mas esse convívio, esse fermento que está dentro do teu convívio, faz com que você olhe e dê ouvido para essa voz, e daqui a pouco você está reclamando também. E foi isso que aconteceu. Os egípcios, eles estavam com saudade das suas cebolas, de tudo que comia, tudo que tinha dentro da tua casa, dentro da casa dele. E a Bíblia vai dizer que também os israelitas começaram a chorar e lembrar das cebolas, dos pepinos, dos melões. Agora deixa eu te falar uma coisa, vai ter momento em que você vai estar em crise, e Satanás vai trazer a lembrança para você, alguns momentos de felicidade, para que você se apegue somente ao seu passado, e te desvie do caminho, que desvie da provação que Jesus está com você, neste deserto, e que faça você desviar o olhar, e lembrar das coisas boas lá de trás. Agora olhe para cá, nunca Satanás vai mostrar quantas chibatadas eles levavam. Satanás nunca vai mostrar o trabalho árduo, pesado que você estava para se manter de pé na presença de Cristo. E por que ele não vai mostrar? Para você não saber de onde Deus arrancou você. Ele é artificioso, ele é terrível. Pastor, o que nós precisamos estar atento a quê? A tudo que Deus fez por nós. Como disse a Elane aqui, que hoje Deus fez lembrar das promessas, quantas promessas Ele prometeu e já cumpriu. É essa visão que nós temos que ter, é essa visão que nós temos que olhar. Você está na casa do Pai, você está na casa do Altíssimo, você está debaixo da proteção dEle, você está debaixo da potente mão dEle, é Ele que te guarda, é Ele que te levantou para estar aqui. E não tem te faltado nada. Quem gosta de pão com azeite aqui? Quem nunca se alimentou, quem nunca experimentou, pega um pãozinho, chucha ele assim no azeite extra virgem, coloca na boca, sinta, escuta isso, sinta o sabor que é o pão e o azeite juntos. E você pode perguntar, poxa, mas eu nunca fiz isso. E quando você fizer, você vai lembrar, o que é isso? É maná no deserto. Quando você estiver passando por uma provação, você pega ali um pedacinho de pão, você chucha ele no azeite, e você levanta para o céu e diz assim: Senhor, obrigado pelo maná que o Senhor tem mandado todos os dias para a minha vida. Em vez de você murmurar, porque só tem o azeite, porque só tem o pão, adore ao Senhor pelo maná que Ele manda todo dia para a tua vida. Oh! A nossa alma está seca. E quem vai enviar carne para
para nos alimentar, porque no Egito, ai que saudade do sabor da cebola, do alho silvestre, ai que saudade dos pepinos, ô bicho ruim. Sangue de Jesus tem poder. E declara a minha alma. Não declara isso não, é o egípcio. Nome de Jesus. O egípcio declara: a minha alma está cerca. E só tem este. Olhe para cá. Eu estou falando com o líder de casa. Eu estou falando com o líder de ministério. A tua posição perante o rebanho é o que vai fazer a diferença. A alegria, ela vai vir de você quando tiver somente o maná que Deus enviou. Porque através do maná, a provisão de Deus para a tua vida, se você encher a sua alma, porque o maná, ele enche a alma, ele sustentava, ele sustentou aquele povo no deserto. E quando aquele povo se alimentando, se alegrou de coração e adorou e louvou ao Senhor, a manifestação do Senhor, ela era real no meio do arraial. A murmuração vai começar a pegar fogo. O que? As tendas. O que a murmuração atrai para dentro da tua casa, para dentro da tua vida, para dentro desse deserto, é fogo consumidor. Melhor, fogo destruidor. E de onde ele vem? Da parte de Deus. Vem da parte de Deus esse fogo? Vem. Porque para destruir murmuração é só com o fogo dele. Eles se desesperam. E quando se desespera, porque vê o fogo agora nas extremidades do arraial, aí eles correm a procurar Moisés. É mais ou menos assim, quando o negócio aperta para a tua vida, você sabe para onde correr. Aonde? Meu Deus, me socorre. Mas não lembra que estava murmurando contra ele instantes, momentos antes. Qual é a minha posição? Se eu murmurar, o Senhor vai irar contra mim e vai mandar fogo para me destruir. Se eu orar ao Senhor, o fogo para. Moisés clamou, a Bíblia diz que o fogo parou. Só que a murmuração, meu irmão, ela é tão pesada. A murmuração traz um peso na mente espiritual, físico, que outra hora você levanta, você está bem, daqui a pouco você está numa abrição de boca, você não sabe, mas meu Deus, o que aconteceu? Eu acordei tão bem. Memorial de murmurações. A murmuração daquele povo abateu Moisés. Moisés, um homem preparado, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, preparado para lidar com aquela situação. Porém, a Bíblia vai dizer que ele foi falar com Deus. E por que ele foi falar com Deus? Por conta do peso da murmuração, por conta do peso da reclamação. Observe quando você tiver um problema, comece a murmurar para ele, vê se a solução está na murmuração. Mas quando você tem um problema, pastor, o que eu faço? A Bíblia vai dizer que, Mateus, coloca para mim, Mateus 21, 22, Jesus nos ensinando, quando você tiver um problema, 21, isso, e tudo que pedir em oração, tudo que pedir em crendo, vocês receberão. Aquele povo egípcio e aquele povo israelitas, se ele tivesse o consenso
de levar as suas petições para Moisés no arraial, de apresentar que estava sentindo falta de carne, que estava sentindo falta dos legumes. Se eles tivessem a posição de apresentar as suas necessidades ao Senhor, Deus teria provido. Mas não. Eles olharam para trás, eles reclamaram e sentiram falta e influenciaram uns aos outros. Cuidado com o que Satanás está tentando infiltrar na tua vida para te fazer olhar para trás. Pastor, eu não estou aguentando mais. Cuidado. Pastor, eu não aguento mais vir para a igreja 3, 4 vezes por semana e a minha vida não muda. Cuidado. Melhor é ficar calado. Porque o Senhor, Ele conhece o teu coração, Ele sabe da sua dificuldade, Ele sabe do peso que você está carregando, Ele sabe da luta que você está passando, mas quando você abre a boca e verbaliza, aí foge do controle de Deus. Por quê? Porque Satanás, ele dá ouvido e ele vai planejar em cima da sua murmuração, e partindo disso, ele pode te tirar do arraial. Quando eu digo foge do controle da mão de Deus, não é que Deus perdeu o poder, mas Ele pode mandar fogo. O Senhor pode se irar. Está na Bíblia. O Senhor pode se irar. A reclamação chega para Moisés. Moisés ora, o fogo para. Moisés ora e o fogo para. O que é isso, pastor? Intimidade. Só que o peso da murmuração, ele vai pesar, e Moisés vai fazer uma oração que diz assim, ó. Moisés, versículo 11, capítulo 11, versículo 11. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo, será que fui eu quem concebeu todo esse povo? Será que fui eu a quem deu a luz? Para que me digas o que eu levo no colo, como a babá leva as crianças que mamam, até a terra que prometeste dar aos seus pais, onde eu poderia conseguir carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais. Oração de Moisés para Deus. Por que isso? Porque o povo não queria maná. O povo não queria a provisão que o Senhor estava oferecendo. O povo queria carne. Eles queriam comer carne. E onde veio essa cobrança? Ele veio contra Moisés. Agora olhe para cá. Moisés era de carne e osso, como eu e você. Nós estamos falando de 2 milhões de pessoas. Nós não estamos falando de 60. Moisés, ele olha no seu racional e vai dizer: por uma casa e todos os peixes dos mares alimentaria todo esse povo? De onde eu vou tirar carne para alimentar todo esse povo? E ele vai falar com Deus, dizendo: sozinho eu não consigo carregar esse povo. Sozinho eu não consigo alimentar esse povo. Se me tratas assim, mata-me. Moisés, ele falou para Deus: olha, se me trata assim, se está me levando à ruína,
perante ao teu povo, mata-me e resolve. De tão pesado que era, tamanha reclamação para Moisés. Se achei favor aos teus olhos, peço-te que não me deixe a minha miséria. Moisés estava dizendo, eu estou na ruína, eu estou acabado. E essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Talvez a tua carga está pesada demais. Talvez você não consiga sozinho. Mas aqui nós vemos duas posições. A primeira, do povo, a reclamação, a murmuração. Não é o caminho, nada vai mudar, nada mudaria se não fosse a posição de Moisés. Qual a posição de Moisés? Pedir a quem pode fazer. Qual a posição de Moisés? Adorar ao Senhor. Qual a posição de Moisés? Sozinho eu não consigo, eu preciso do Senhor. A Bíblia vai dizer, meus amados, no versículo 29, se não me falha a memória, que carne cordoniza desceu, e aquele povo se alimentou ao ponto de se entupir, de comer carne. E olhe para cá, nenhuma ave foi abatida, nenhuma ave foi encontrada morta, porque o povo judeu não podia tocar em nada que estivesse morto. Conjecturando, as cordonizas voavam baixinho, ao ponto de você pegar, e você ali tratar a carne e se alimentar. Deus, Ele tem a provisão certa para a tua vida. Deus, Ele tem o que você necessita. Você pode estar sentindo o peso da carga aí nas suas costas nesse momento. A tua mente pode estar cansada, o teu corpo pode estar pesado, mas o Senhor, Ele tem resposta para a tua vida nessa noite. Vai ser através da tua adoração, vai ser através da tua posição. Ele vai te alimentar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te levantar como um líder no meio da tua família. Se coloque de pé. Talvez você se encontre nessa situação. A nossa caminhada, ela é dura. Ela não é fácil. Talvez você tenha orado por toda a sua família, ela não está aqui. Tem orado pela mudança do esposo, dos filhos, e nada acontece. Você busca, jejua, apresenta ao Senhor, e cada dia torna-se mais difícil. É um processo, é um período. E esse processo tem uma jornada, tem uma caminhada. E dentro dessa caminhada encontramos obstáculos. Passamos por dificuldades. Quem já não pediu, falou, olha, eu vou desistir. Quem já não pensou, eu vou parar, porque eu não aguento mais. Mas de tanto você ter esse pensamento que vai parar e nunca parou, sabe por quê? Você nunca parou, porque você está debaixo da mão protetora do nosso Deus. A situação pode ser pesada, mas o caminho para você ainda é claro, ainda é objetivo, ainda tem força para caminhar, e essa força ela vem através da provisão do maná diário que Jesus tem te alimentado. É Ele dizendo, filho, não abra mão. Filha, não desista.
Não pare. Eu estou contigo, eu estou junto nessa caminhada, eu estou junto nesse deserto. Ele fala para você nessa noite: olha para mim, olha para a minha providência nesse deserto. Não olha para o teu passado, olha para o futuro e veja a sua casa do seu lado. Está doloroso, mas eu tenho alívio para a tua vida. Pode ser cansativo, mas quando você deitar a cabeça no travesseiro, eu derramo bálsamo e renovo a sua vida com o meu Espírito. Sai do teu lugar, você que se sente cansado. Eu quero te ungir, porque Moisés, quando estava cansado, quando Moisés disse: eu não aguento mais, Deus deu uma direção para Moisés. E ali Moisés chamou algumas pessoas no arraial. E o Espírito que estava em Moisés, Deus pegou de Moisés e distribuiu entre os 70. 2 não estavam no arraial, mas receberam o Espírito de Deus que estava em Moisés. Deus está pegando o mesmo Espírito que habita em você e está colocando pessoas próximas da tua vida para te ajudar, para dividir essa carga, para dividir esse peso que você não tem aguentado. O Senhor manda reforço.